Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. E aproveite para dar um like no nosso vídeo. Você também pode interagir através do nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. Além disso, você pode interagir e curtir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter. E o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Muito bem. O concurso 945, neste final de semana, está com o prêmio estimado em R$1 milhão. Isso mesmo. R$1 milhão. Isso porque é concurso com final 5. Você sabe, você que é lotequeiro, concursos com final 0 ou 5, o prêmio é sempre maior. Lembrando também que na semana passada tivemos um apostador que levou sozinho o prêmio de R$300 mil, aproximadamente R$300 mil por acertar todos os 14 resultados. E esse apostador foi do Rio de Janeiro, então a loteca neste final de semana acumulada por ser um concurso de final 5. Vamos então para a programação do concurso 945, o concurso milionário deste final de semana. Papel e caneta na mão para você anotar e nós vamos, claro, analisar, nós vamos destrinchar para você todos esses jogos para você fazer uma boa aposta. Jogo 1, Palmeiras e Santos. Jogo 2, Grêmio e Internacional. Jogo 3, Botafogo e Cruzeiro. Jogo 4, Atlético e Red Bull Bragantino. Jogo 5, Confiança e Vitória. Jogo 6, São Paulo e Bahia. Jogo 7, América Mineiro e Atlético Mineiro. Jogo 8, Sport Recife e Fluminense. Jogo 9, Botafogo Paraibano e Manaus. Jogo 10, Juventude e Atlético Goianiense. Jogo 11, Floresta e Tombense. Jogo 12, Cuiabá e Ceará. Jogo 13, Brusque e CSA. E jogo 14, Fortaleza e Corinthians. Reparem que a maioria dos jogos da programação são do Campeonato Brasileiro Série A, mas na programação tem jogos pelo Brasileirão Série B e pelo Brasileirão Série C. Vamos começar então as nossas análises, começando pelo jogo 1. Palmeiras e Santos, clássico paulista, neste sábado, 4h30 da tarde, no Allianz Parque, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o líder, com 22 pontos ganhos, 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 73% de aproveitamento.
O Palmeiras do técnico Abel Ferreira venceu o Grêmio neste meio de semana por 2-0 no Allianz Parque e nos últimos 5 jogos acumulou 4 vitórias e 1 derrota. O Palmeiras vem de 4 vitórias de forma consecutiva. Como mandante nesta temporada, o Verdão entrou em campo 16 vezes com 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Por outro lado, o Santos é o 7º colocado com 15 pontos ganhos. 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 50% de aproveitamento. O Peixe também vem de vitória, bateu o Atlético por 2-1 na Vila Belmiro, isso no meio de semana. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fernando Diniz conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante em 2021, o Santos, em 16 jogos, venceu 2, empatou 4 e perdeu 10. De acordo com as porcentagens, 72% de chances de vitória para o Palmeiras, 16% de chances de empate e 12% de chances de vitória para o Santos. Vamos às dicas para este jogo 1. Nos últimos 10 jogos como mandante em todas as competições, o Palmeiras venceu 6 vezes, ou seja, mais de 50% de aproveitamento. O Verdão está invicto em casa contra o Santos há 6 partidas. Já o Santos tenta quebrar um jejum de 5 jogos consecutivos sem vitória diante do Palmeiras. E nos últimos 10 jogos como visitante, o Santos venceu apenas uma vez, portanto, um aproveitamento pífio do Santos quando atua fora de casa. Jogo 2, Grêmio e Internacional, clássico gaúcho, é o Grenal, neste sábado, 4h30 da tarde, na Arena do Grêmio, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Grêmio é o lanterna do campeonato com 2 pontos ganhos, 8 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, 6 derrotas e 8% de aproveitamento apenas. Essa má campanha no início do Brasileirão Série A custou o cargo do técnico Thiago Nunes. Na rodada passada, realizada neste meio de semana, o Grêmio perdeu para o Palmeiras fora de casa por 2-0. E nos últimos 5 jogos, acumula 2 empates e 3 derrotas. O Grêmio vem de uma sequência de 3 derrotas. Como mandante em 2021, em 17 jogos, o Grêmio venceu 11, empatou 3 e perdeu 3. Já o Internacional, o 14º colocado com 10 pontos. 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas e 33% de aproveitamento. O Colorado também perdeu, só que para o São Paulo, jogando em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Colorado conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Inter que vem de uma sequência de 4 jogos sem saber o que é vencer. Como visitante em 2021, em 16 jogos, foram 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 27% de chances de vitória para o Grêmio, 44% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Internacional. O Grêmio passa por um jejum de 8 jogos seguidos sem vitória, um longo jejum aí para o tricolor gaúcho, que não vence como mandante há 4 jogos, algo difícil de acontecer nos últimos tempos. O Internacional, por outro lado, defende uma invencibilidade como visitante que dura 4 partidas. E o Internacional, jogando fora de casa contra o Grêmio, não vence o rival há 16 partidas, ou seja, desde 2014. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, deixe o seu like, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que você estiver no celular, no tablet, na Smart TV, toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar, você recebe a notificação. Por isso é importante você ativar para você ficar ligado na programação da Antena Esportiva. youtube.com/Antena Esportiva. Jogo 3, Botafogo e Cruzeiro. Neste sábado, 4h30 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 11.
do Brasileirão Série B. O Fogão é o nono colocado com 12 pontos ganhos, 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 44% de aproveitamento. Você acompanhou aqui na Antena Esportiva na última terça-feira, a derrota do Fogão para o CRB fora de casa por 2-1. E nos últimos 5 jogos, o time do técnico Marcelo Chamusca conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Botafogo não conseguiu vencer nos últimos 2 jogos. Como mandante em 2021, em 11 jogos foram 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Cruzeiro é o 13º colocado com 10 pontos ganhos. 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas e 33% de aproveitamento. A Raposa empatou sem gols com o Coritiba jogando em casa, no Mineirão. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Mozart conseguiu uma vitória, 3 empates e 1 derrota. O Cruzeiro não vence há 4 partidas, porém vem de 3 empates consecutivos. Como visitante em 2021, a Raposa conseguiu em 15 jogos 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens de favoritismo, temos aí 32% de chances de vitória para o Botafogo, 38% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Cruzeiro. As dicas são as seguintes: o Botafogo venceu os últimos 3 jogos em casa pela Série B. O Fogão venceu apenas um dos últimos 6 jogos do campeonato. Nos últimos 12 jogos pela Série B, o Cruzeiro tem um histórico ruim de apenas 2 vitórias, isso contando com partidas da temporada passada. E o time mineiro não perde como visitante para o Botafogo há 6 jogos consecutivos. Jogo 4 na sua tela para você que está no YouTube e para você que está no nosso aplicativo, para você ouvir atentamente. Atlético e Red Bull Bragantino. Sábado, 5 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Atlético é o 3º colocado com 19 pontos, 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 70% de aproveitamento. O Furacão vem de derrota, perdeu para o Santos, fora de casa, por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe paranaense conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2021, em 15 jogos, foram 11 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Já o Red Bull Bragantino é o vice-líder do Brasileirão Série A com 22 pontos ganhos. 10 jogos, 6 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota e 73% de aproveitamento. O Touro Louco é o único invicto até agora neste Campeonato Brasileiro Série A. Na rodada deste meio de semana, o Red Bull empatou em casa com o Cuiabá em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Maurício Barbieri conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Como visitante nesta temporada, o Red Bull Bragantino, em 17 jogos, somou 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Atlético, 28% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Nos últimos 10 jogos como mandante, o Atlético foi derrotado apenas uma vez. O Furacão está invicto como mandante há 8 partidas. Já o Red Bull Bragantino saiu vencedor nos últimos 4 jogos como visitante. E o time de Bragança Paulista defende uma invencibilidade que já dura 7 partidas. Portanto, este jogo 4 é dificílimo de se prever algum resultado. Este final de semana, a Antena Esportiva vai trazer uma novidade para você. É o nosso novo Facebook, nossa fanpage, novinha em folha. Rádio AE Sports, em inglês. Rádio AE Sports é o nosso Facebook. A partir de sábado, você vai acompanhar todas as nossas jornadas antenadas e o Lotecando também estará no nosso Facebook. Além do YouTube, do nosso aplicativo, você vai acompanhar a nossa programação também pelo Facebook. Então,
Curta a nossa fanpage, segue a Antena Esportiva também no Facebook, através da fanpage Rádio AE Esportes. Jogo 5, Confiança e Vitória. Sábado, 7 da noite, no Batistão, pela rodada 10 do Brasileirão Série B. O Confiança é o 15º colocado com 8 pontos ganhos. 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas e 29% de aproveitamento. O time sergipano, que perdeu para o Vasco no último final de semana por 1-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Confiança vem de 3 jogos seguidos sem vitória, porém 2 jogos com derrota. No quesito mandante nesta temporada, o Confiança, em 14 jogos, venceu 6, empatou 4 e perdeu 4. Já o Vitória é o 17º colocado com 7 pontos. 9 jogos, 1 vitória, 4 empates, 4 derrotas e 25% de aproveitamento. O rubro-negro baiano empatou com o Goiás em 1-1 neste meio de semana. E nos últimos 5 jogos, acumulou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Vitória que não venceu nas últimas 4 partidas que realizou. Como visitante em 2021, em 15 jogos, foram 3 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Confiança, 42% de chances de empate e 24% de chances de vitória do rubro-negro baiano, ou seja, de triunfo do Vitória. Vamos às dicas. Nas 8 últimas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Confiança conquistou apenas 1 vitória. Porém, o time sergipano está invicto como mandante contra o Vitória a 4 duelos. Já o rubro-negro baiano venceu apenas 3 vezes em seus últimos 20 jogos fora de casa pela Série B. E o Vitória não conquista um triunfo como visitante há 3 jogos seguidos. Jogo 6, São Paulo e Bahia, neste sábado, 7 da noite, no Morumbi, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O tricolor paulista é o 16º colocado com 8 pontos ganhos, 10 jogos, 1 vitória, 5 empates, 4 derrotas e 27% de aproveitamento. O São Paulo conseguiu a primeira vitória no Brasileirão Série A ao bater o Internacional fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Hernan Crespo conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O São Paulo vinha de uma sequência negativa, um jejum de vitórias até esbarrar no Internacional e conseguir triunfar. Como mandante em 2021, em 17 jogos foram 11 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o tricolor baiano é o 6º colocado com 17 pontos. 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 57% de aproveitamento. O Bahia venceu o Juventude jogando em casa neste meio de semana por 1-0. E nos últimos 5 jogos, acumulou 3 vitórias e 2 derrotas. O Bahia vem de 2 vitórias consecutivas. Como visitante na temporada, em 19 jogos, somando Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Brasileirão Série A, foram 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o São Paulo, 38% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Bahia. Vamos às dicas. O São Paulo passa por um jejum de 3 jogos sem vitória como mandante. Nos últimos 10 jogos como mandante, o São Paulo saiu derrotado apenas 2 vezes. Já o Bahia, nos últimos 6 jogos como visitante, venceu 3 vezes. E como visitante, diante do São Paulo, o Bahia não perde há 3 partidas. Jogo 7, América Mineiro e Atlético Mineiro. Sábado, 7 da noite, na Arena Independência, pela rodada 11 do Brasileirão Série A.
O Coelho é o 15º com 9 pontos ganhos, 10 vitórias, 2 empates, 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas e 30% de aproveitamento. O América, do técnico Wagner Mancini, vem de derrota para o Fortaleza, fora de casa, por 4-0. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada 2021, o América, em 14 jogos, conseguiu 5 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Já o Galo é o quarto colocado com 19 pontos. 10 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 63% de aproveitamento. O Atlético Mineiro, que venceu o Flamengo na última quarta-feira por 2-1, jogo que você acompanhou no Som da Antena Esportiva em parceria com a Rádio SCA, lá de Belo Horizonte. Um abraço para o Nélio Gama, para o Henrique e também para o Antônio Elvésio. E nos últimos 5 jogos, o time do técnico Cuca conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. O Atlético vem de 3 vitórias consecutivas. Como visitante em 2021, em 16 jogos, foram 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 16% de chances de vitória para o América, 33% de chances de empate e 51% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. Eis as dicas. O América defende uma invencibilidade de 4 jogos seguidos como mandante. Jogando em casa, o América Mineiro não vence o Atlético Mineiro a 7 duelos. Já o Galo venceu 7 dos 10 jogos mais recentes como visitante. E é o mesmo retrospecto por todas as competições, ou seja, o Atlético Mineiro venceu 7 dos 10 jogos mais recentes. Você já tem o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet? Ainda não? O que você está esperando? Baixe agora mesmo o nosso app, que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. E é a chance de você ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. Jogo 8, Sport Recife e Fluminense. Sábado, 7 da noite, na Ilha do Retiro, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Leão é o 17º colocado com 7 pontos ganhos. 10 jogos, 1 vitória, 4 empates, 5 derrotas e 23% de aproveitamento. O Sport empatou fora de casa com o Atlético Goianiense em 1-1, jogo realizado neste meio de semana. E nos últimos 5 jogos, o time do técnico Humberto Louser conseguiu 3 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2021, em 14 jogos foram 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já o Fluminense é o 10º colocado com 14 pontos ganhos, fechando o G10. 10 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas e 47% de aproveitamento. E o Flusão empatou mais uma vez no Campeonato Brasileiro diante do Ceará, 0-0, jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Roger Machado conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Fluminense está invicto a 2 jogos, porém, 1 vitória diante do Flamengo no final de semana passado e o empate diante do Ceará no meio de semana. Como visitante em 2021, o tricolor das Laranjeiras em 16 jogos conseguiu 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória para o Sport Recife, 38% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Fluminense. O Sport não vence uma partida em casa há 2 rodadas. O Leão Pernambucano passa por um jejum de 6 jogos consecutivos sem vitória. Já o Fluminense, nos últimos 6 jogos, conseguiu apenas 1 vitória. E nos 10 jogos mais recentes como visitante, o Flusão venceu apenas 2 vezes. Jogo 9, jogo pelo grupo do Volta Redonda na Série C do Campeonato Brasileiro. Botafogo Paraibano e Manaus. Sábado, 7 da noite no Almeidão pela rodada 7 da Terceirona.
Muito bem, o Belo é o quinto colocado do Grupo A com 8 pontos ganhos. 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 44% de aproveitamento. O Botafogo Paraibano, que foi derrotado pelo Tombense por 2-0 na rodada passada. E nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2021, em 12 jogos foram 5 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota. Já o Manaus é o vice-líder do Grupo A com 10 pontos ganhos. 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 55% de aproveitamento. A equipe amazonense empatou em casa com o Jacuipense em 1-1. E nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Marcelo Martelotti conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Notem que o Manaus está invicto a 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Como visitante em 2021, em 12 jogos, foram 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 37% de chances de vitória para o Botafogo Paraibano, 30% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Manaus. Vamos às dicas para este jogo 9. É importante seguir essas dicas. O Botafogo Paraibano foi derrotado apenas uma vez nos últimos 10 jogos como mandante pela Série C. Nos últimos 6 jogos como visitante em todas as competições, o Belo venceu 3 vezes. Já o Manaus foi derrotado nos 3 jogos mais recentes como visitante. E o time amazonense, o Gavião do Norte, venceu apenas 2 das últimas 11 partidas como visitante pela Série C, isso incluindo os jogos pela temporada 2020. Repassando para você, lotequeiro, o prêmio para o concurso 945 deste final de semana, R$1 milhão para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Lembrando que se houver mais de um apostador que faça os 14 pontos, o prêmio será dividido igualmente. As apostas podem ser feitas até este sábado às 2 horas da tarde, em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. Jogo 10, Juventude e Atlético Goianiense. Domingo, 11 da manhã, no Alfredo Jaconi, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Juventude é o 12º com 12 pontos. 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas e 40% de aproveitamento. O Papo vem de derrota. Acabou aí sucumbindo diante do Bahia, fora de casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O time da Serra Gaúcha vem de 2 derrotas consecutivas. Como mandante em 2021, em 11 jogos foram 7 vitórias e 4 derrotas. Ou seja, o Juventude ainda não empatou jogando em casa nesta temporada 2021. Por outro lado, o Atlético Goianiense é o 8º colocado com 14 pontos. 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 52% de aproveitamento. O Dragão empatou em casa com o Sport Recife em 1-1. E nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Eduardo Barroca venceu 2 vezes, empatou 1 e foi derrotada 2 vezes. O Atlético Goianiense está a 2 jogos sem conhecer a derrota, ou seja, 1 vitória e 1 empate. Como visitante em 2021, em 17 jogos foram 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para o Juventude, 14% de chances de empate e 44% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Como mandante, o Juventude jamais venceu o Atlético Goianiense. O time gaúcho venceu os 3 jogos mais recentes como mandante, inclusive uma vitória diante do atual campeão brasileiro Flamengo. Já o Atlético Goianiense venceu 6 dos últimos 10 jogos como visitante por todas as competições, portanto um bom aproveitamento. E o Dragão saiu vencedor em 2 dos 6 jogos mais recentes. Jogo 11,
Floresta e Tombense, mais um jogo pelo grupo do Volta Redonda na Série C do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer neste domingo, às 3h30 da tarde, no Domingão. Olha o trocadilho aí, domingo tem Floresta e Tombense no Domingão, rodada 7 da Terceirona Nacional. O Floresta é o sexto colocado do grupo A com 8 pontos ganhos, 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 44% de aproveitamento. O time cearense vem de vitória fora de casa sobre o Altos, vitória até surpreendente, por 1-0. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2021, o Floresta só jogou pela Série C. 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Floresta que vai disputar ainda a segunda divisão do campeonato cearense. Por outro lado, o Tombense é o terceiro colocado do grupo A com 9 pontos. 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 50% de aproveitamento. O time da cidade de Tombos, no interior de Minas Gerais, venceu o Botafogo Paraibano em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante nesta temporada, o Tombense em 9 jogos venceu apenas uma vez, empatou 7 e perdeu 1. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Floresta, 35% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Tombense. Vamos às dicas. Dos 6 jogos que disputou nesta temporada, o Floresta venceu apenas 2. O Tombense, por sua vez, não foi derrotado em 16 dos 18 jogos mais recentes na Série C. E o time mineiro conquistou apenas 1 vitória nos últimos 11 jogos fora de casa pela Terceirona. Jogo 12, Cuiabá e Ceará. Neste domingo, 6h15 da tarde, na Arena Pantanal, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O Cuiabá é o 18º colocado com 5 pontos ganhos, 8 jogos, 5 empates, 3 derrotas e 21% de aproveitamento. O time matogrossense é um dos que não venceram ainda nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá e o Grêmio também não sabem o que é vencer. O Auriverde da Baixada empatou fora de casa com o Red Bull Bragantino em 1-1 e nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante em 2021, em 11 jogos foram 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ceará é o 9º colocado com 14 pontos, 10 jogos, 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas e 47% de aproveitamento. O Vozão empatou fora de casa com o Fluminense em 0-0, jogo que você acompanhou na última quarta-feira aqui no Som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Guto Ferreira conseguiu 2 vitórias e 3 empates. Como visitante em 2021, em 19 jogos foram 5 vitórias, 11 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 23% de chances de vitória para o Cuiabá, 53% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Ceará. As dicas para este jogo 12 são as seguintes. O Cuiabá não vence como mandante há 4 jogos seguidos. Além disso, o time matogrossense enfrenta um jejum de 9 partidas consecutivas sem vitória. Já o Ceará não vence como visitante há 8 jogos consecutivos por todas as competições. E o Vozão defende uma invencibilidade que já dura 6 partidas. Se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa o seu like e deixa também o seu comentário pra gente dar um joinha, pra gente repercutir no próximo programa. youtube.com/Antena Esportiva. Jogo 13. Brusque e CSA. Este domingo, 6h15 da tarde, no Augusto Bauer, pela rodada 10 do Brasileirão Série B. O Brusque é o 7º colocado com 13 pontos ganhos,
8 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 26% de aproveitamento. O Brusque vem de derrota para o Guarani fora de casa por 4-1, isso no final de semana. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Gerson Testoni conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante em 2021, em 12 jogos foram 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o CSA é o 14º colocado com 8 pontos. 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e 33% de aproveitamento. Os azulinos perderam para o CRB no final de semana por 1-0, jogando em casa. Na verdade, em campo neutro, já que foi um clássico alagoano. Nos últimos 5 jogos, o CRB conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O CSA vem de 2 derrotas consecutivas. Como visitante em 2021, o CSA, em 16 jogos, conquistou 3 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 41% de chances de vitória para o Brusque, 31% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o CSA. Vamos às dicas. Nos últimos 5 jogos como mandante, o Brusque venceu apenas 2 vezes. O Bruscão defende uma invencibilidade de 3 jogos seguidos como mandante. O CSA venceu apenas uma de suas últimas 9 partidas fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o time alagoano vive um jejum de 11 partidas sem vencer como visitante em todas as competições. Jogo 14, Fortaleza e Corinthians. Domingo, 8h30 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 11 do Brasileirão Série A. O tricolor da PC é o 5º colocado com 18 pontos ganhos. 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 60% de aproveitamento. O Fortaleza vem de vitória, bateu o América Mineiro neste meio de semana por 4-0. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2021, em 19 jogos foram 11 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota. Já o Corinthians é o 13º colocado com 11 pontos. 9 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 2 derrotas e 40% de aproveitamento. No final de semana, o Corinthians empatou em casa com o Internacional em 1-1, um jogo bastante polêmico. E nesta quinta-feira, o Timão visita Chapecoense lá no interior de Santa Catarina pela rodada deste meio de semana do Campeonato Brasileiro, completando a 10ª rodada da Série A. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Silvinho conseguiu apenas 1 vitória e 4 empates. O Corinthians vem de 3 igualdades consecutivas. E como visitante em 2021, o Corinthians em 15 jogos venceu 7, empatou 6 e perdeu 2. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Fortaleza, 38% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Corinthians. Vamos às dicas deste jogo 14. O Fortaleza não conseguiu vencer o Corinthians nos últimos 11 duelos, ou seja, é um jejum que já dura desde 2005. Tem mais de 10 anos que o Fortaleza não vence o Corinthians por todas as competições. Além disso, o Fortaleza está invicto como mandante a 15 partidas seguidas. É a chance aí de quebrar esse jejum. Nos 10 jogos mais recentes em todas as competições, o Corinthians foi derrotado apenas 2 vezes. E antes de enfrentar a Chapecoense nesta quinta-feira, o Corinthians venceu um dos últimos 9 jogos como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro. É isso, galera. Todos os 14 jogos da programação do concurso 945 foram analisados. Agora vamos repassar a lista de jogos para você. Lembrando que as apostas serão encerradas neste sábado às 2 horas da tarde.
Jogo 1, Palmeiras e Santos. Jogo 2, Grêmio e Internacional. Jogo 3, Botafogo e Cruzeiro. Jogo 4, Atlético e Red Bull Bragantino. Jogo 5, Confiança e Vitória. Jogo 6, São Paulo e Bahia. Jogo 7, América Mineiro e Atlético Mineiro. Jogo 8, Sport Recife e Fluminense. Jogo 9, Botafogo Paraibano e Manaus. Jogo 10, Juventude e Atlético Goianiense. Jogo 11, Floresta e Tombense. Jogo 12, Cuiabá e Ceará. Jogo 13, Brusque e CSA. E jogo 14, Fortaleza e Corinthians. Desejando a você, lotequeiro, uma boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga chegar à meta dos 14 pontos, chegar aí a, quem sabe, levar esse prêmio milionário, esse prêmio do concurso 945, estimado em R$1 milhão. Muito bem, estamos encerrando mais um programa Lotecando aqui no Som da Antena Esportiva. Na próxima quinta-feira estaremos de volta com as dicas para o concurso 946 da Loteca e você, claro, vai ficar ligado aqui no Som da Antena Esportiva. E vai ficar ligado também na nossa programação. Sexta-feira tem o Bola Carioca às 7 da noite, só falando do futebol do estado do Rio de Janeiro. E no sábado e domingo tem muito futebol para você. Tem Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. São os cariocas em ação aqui no Som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Se você sair de casa, use máscara, leve seu álcool em gel, higienize suas mãos com frequência e evite aglomerações. O distanciamento é importante e o uso de máscara é sinal de respeito às outras pessoas. Até a próxima! Fui! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.